Muitas vezes olhamos para o passado para nos compreendermos a nós mesmos. Esta noite, voltamos a nossa atenção para o ano de 1868 e para a solene história de Thomas C. Hindman. É um caso que nos lembra que por detrás dos registros históricos existem pessoas reais, cujas vidas foram irrevocavelmente alteradas pelos eventos que ocorreram. Esta é a sua história, da melhor forma que pode ser contada. Na noite tranquila de 27 de setembro de 1868, na cidade de Helena, Arkansas, o antigo major-general confederado Thomas Hindman estava sentado na sua sala de estar a ler um jornal. Os seus filhos brincavam por perto. Da escuridão do jardim exterior, um assassino desconhecido mirou através de uma janela aberta e disparou uma caçadeira. A explosão estilhaçou a paz doméstica, ferindo mortalmente Hindman e criando um dos mais enigmáticos e politicamente carregados assassinatos por resolver da era da reconstrução. Antes da Guerra Civil, Thomas C. Hindman era conhecido como um devorador de fogo, um político democrata feroz e intransigente que defendia a causa dos direitos dos estados. Quando a guerra começou, ele ascendeu ao posto de major-general no Exército Confederado, tornando-se o comandante militar do Arkansas. A sua liderança foi definida por uma disciplina severa, eficiência implacável e uma vontade de impor a lei marcial para recrutar homens e recursos. Embora eficaz como comandante, os seus métodos tornaram-no uma das figuras mais temidas e odiadas do Estado. Era um homem de convicção extrema, conhecido por fazer inimigos poderosos e duradouros. O Arkansas, ao qual Hindman regressou após a guerra, era um estado em tumulto. A era da reconstrução tinha colocado o estado sob o controle do Partido Republicano, liderado pelo governador Powell Clayton. Este novo governo, apoiado por tropas federais e pelos votos de afro-americanos recém-emancipados com direito a voto, era visto como ilegítimo pela maioria da população branca e ex-confederada do estado. Nas sombras, uma guerra secreta era travada por organizações como o Ku Klux Klan, que usavam o terror e a violência para suprimir os eleitores negros e minar o governo republicano numa tentativa de redimir o Sul. Após um período de exílio autoimposto no México, Thomas Hindman regressou ao Arkansas em 1867 e embarcou num rumo político que chocou toda a gente. Em vez de se juntar aos ex-confederados de linha dura, que procuravam resistir violentamente à reconstrução, Hindman adotou uma nova estratégia pragmática e controversa. Ele argumentava que a Confederação estava perdida e que os velhos costumes estavam mortos. Aceitou publicamente os termos da 14ª Emenda, que concedia cidadania a antigos escravos, e começou a defender uma nova partida para o Partido Democrata. Uma coalizão política que aceitaria e até cortejaria os votos dos cidadãos negros. Crucialmente, ele denunciou aberta e veementemente as táticas violentas do Ku Klux Klan. A nova posição política de Hindman deixou-o perigosamente isolado. Para os democratas da linha dura e o Ku Klux Klan, a sua vontade de aceitar o sufrágio negro e a sua condenação dos seus métodos eram atos de traição imperdoável. Rotularam-no de traidor da causa perdida e do princípio da supremacia branca. Ao mesmo tempo, os republicanos radicais no poder, sob o governador Clayton, viam-no com profunda suspeita. Viam a sua conversa sobre uma coligação política birracial, não como uma genuína mudança de opinião, mas como uma manobra cínica e perigosa do seu rival mais astuto para recuperar o poder. No cenário fraturado da política da reconstrução, Thomas Hindman tornara-se um homem sem partido, um alvo para inimigos de todos os lados. O rescaldo do tiroteio foi tão dramático quanto a própria vida tumultuosa de Hindman. Ferido de morte, a sangrar profusamente de ferimentos no maxilar e no peito, ele cambaleou para fora de casa e para a varanda da frente.
Uma multidão de cidadãos preocupados juntou-se rapidamente. Ali, à luz bruxuleante dos candeeiros, ele proferiu um último discurso improvisado. Declarou que tinha sido abatido por um assassino, mas que perdoava o seu agressor. Reafirmou o seu amor pelo seu país e o seu compromisso com a sua nova visão política para um sul pacífico e reconstruído. Depois de falar durante vários minutos, ele desmaiou e foi levado de volta para dentro. Morreu dos seus ferimentos na manhã seguinte. A investigação sobre o assassinato de Thomas C. Hindman estava condenada ao fracasso desde o início. Os intensos ódios políticos da época tornaram impossível uma investigação justa e imparcial. As autoridades locais em Helena não conseguiram encontrar quaisquer pistas significativas, e uma nuvem de suspeita e acusação envolveu imediatamente o Estado. Rumores e teorias turbilhonaram, mas nunca surgiram provas concretas que identificassem definitivamente o assassino ou a conspiração por detrás dele. A investigação foi um microcosmo da própria era, um assunto caótico e partidário, que, em última análise, não conseguiu produzir justiça. A teoria mais proeminente e lógica apontava diretamente para o Ku Klux Klan. Hindman tornara-se um dos seus críticos públicos de maior destaque e ele era um antigo general confederado, o que tornava a sua posição ainda mais traiçoeira aos seus olhos. O seu assassinato encaixava-se no seu padrão bem estabelecido de usar o assassinato político para eliminar oponentes e aterrorizar a população. Tinha um motivo, os meios e o secretismo operacional para levar a cabo o ataque. Para muitos, tanto na altura como agora, o clã continua a ser o culpado mais provável, tendo silenciado uma voz poderosa que se tinha virado contra eles. No entanto, os apoiantes de Hindman e uma parte significativa do Partido Democrata promoveram uma teoria diferente. Alegaram que Hindman tinha sido assassinado por agentes do governo estadual republicano. Argumentavam que o governador Powell Clayton e os republicanos radicais temiam Hindman mais do que qualquer outro homem no estado. Viam-lo como um brilhante estratega político, o único homem capaz de unir um partido de oposição moderado que poderia desafiar legal e legitimamente o seu controle do poder. Nesta versão dos acontecimentos, Hindman foi morto não por trair o Velho Sul, mas por ser uma ameaça demasiado grande para a nova ordem republicana. Ninguém foi alguma vez detido, julgado ou condenado pelo assassinato de Thomas C. Hindman. O seu assassino, como tantos autores da violência da Era da Reconstrução, foi protegido por um muro de silêncio e caos político. O caso continua a ser um dos grandes assassinatos políticos por resolver da história americana. A história de Hindman é complexa. O conto de um homem que se transformou de um incendiário secessionista num defensor pragmático e controverso de um novo caminho a seguir. O seu assassinato é um símbolo trágico da natureza violenta e intransigente do seu tempo, um testemunho dos imensos perigos de tentar encontrar um meio-termo numa sociedade em guerra consigo mesma. Obrigado por ter passado este tempo conosco. Refletir sobre estes eventos passados é uma forma de recordar os indivíduos envolvidos e o impacto que as suas histórias tiveram nas suas comunidades. Se tiver alguma opinião sobre o caso de hoje, convidamo-lo a partilhá-la respeitosamente nos comentários abaixo. Esperamos que se junte a nós novamente para o nosso próximo caso de crime real.